Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa, o nosso resumo das principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. Vamos aos destaques desta edição. Segurança nas estradas. Programa criado pela CCR Nova Dutra quer tornar lei medida para orientar motoristas a mudarem de faixa ao avistar alguma ocorrência ou resgate na pista. Sistema de semáforos de São José deve ser revitalizado com foco na modernização e tecnologia. Mais segurança e fluidez no trânsito, essa é a proposta de um projeto aprovado na Câmara. Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, foca na importância do diálogo e na informação na luta por acesso a tratamento. Câmara atua em prol da causa. Homenagem, Câmara concede título de cidadão joseense ao mestre de karatê Felipe Ferreira dos Santos. Professor há 30 anos, ele é referência no esporte da cidade. Confira os projetos aprovados e os assuntos debatidos pelos vereadores nos nossos resumos da sessão. E você ainda vai conhecer como vai funcionar a parceria entre a Fundação Cassiano Ricardo e o MIS, o Museu de Imagem e Som de São Paulo, para a oferta de cursos e atividades culturais na cidade. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere os destaques da última sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 15ª sessão do ano está a proposta do vereador Marcelo Garcia, que torna obrigatória a notificação para a Secretaria de Saúde de bebês nascidos com fissura lábio-palatina. A matéria ainda prevê encaminhamento para tratamento especializado a partir de convênios, além de acompanhamento psicológico. Outra matéria aprovada, apresentada pelos vereadores da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, quer incentivar shoppings, hipermercados, ginásios poliesportivos e estabelecimentos similares a criarem o espaço conhecido como Sala de Afeto, destinado a acolher autistas. Também recebeu aval positivo dos parlamentares o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a implantação de pontos especiais para a parada de bike com cobertura, bebedouro e torneira. Outro projeto aprovado do vereador cria a Banda da Fundaz e a declara Patrimônio Cultural de São José dos Campos. Ainda foi aprovado o projeto do vereador Júnior da Farmácia, que autoriza a implantação do Building Information Modeling, chamado de BIM, na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia pela administração pública. A modelagem é uma metodologia que permite a criação e a atualização de modelos digitais em qualquer etapa de uma construção de modo colaborativo. Também foram aprovadas propostas para a denominação de ruas e órgãos públicos e concessão de honrarias. Ainda durante a sessão, um grupo de vereadores se reuniu com motoristas e coletores da empresa Beta Ambiental, que alegam terem sido demitidos e não estariam recebendo seguro-desemprego e a rescisão contratual. Os funcionários também reclamam que várias demissões foram feitas por justa causa, algumas sem justificativa e outras por abandono de emprego por 2 dias. Os parlamentares sugeriram a elaboração de um documento com essas informações para encaminhar ao Poder Executivo e ao Ministério Público do Trabalho, além de uma visita à Beta em busca de esclarecimentos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara de São José recebeu um ciclo de palestras do TCE que debateu boas práticas de gestão no meio público, incluindo cuidados e orientações sobre licitações, convênios e outras questões importantes da administração pública. Este foi o segundo de um total de 10 palestras que vão acontecer no Estado, e a proposta é conversar com prefeitos e gestores sobre como manter eficiência na gestão de uma cidade. Aqui em São José estiveram presentes representantes de todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. As despesas e receitas fazem parte da gestão pública. Governos das cidades, dos estados e do país devem prestar contas ao fim de cada mandato para o órgão responsável. Nos âmbitos municipais e estaduais, essa função é do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Além de fiscalizador, o tribunal também atua em parceria com os municípios para otimizar o planejamento e a utilização dos recursos. Uma das ações é o ciclo de debates com agentes políticos e públicos, que chega à 28ª edição em 2024.
São José dos Campos é uma das sedes do evento e recebeu autoridades de diversas cidades do estado de São Paulo para o encontro. Um dos principais assuntos do debate foi a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei número 14.133 de 2021. O objetivo é explicar aos agentes o que muda com a nova legislação e tirar dúvidas. Todos os procedimentos da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações, eles são calcados na utilização de TI. Não há nada que seja feito fora desse ambiente. E quando excepcionalmente isso acontecer, para que os amigos, as amigas tenham ideia do grau de necessidade de domínio tecnológico, você tem que gravar em som e imagem todos os atos daquele procedimento. Por exemplo, um pregão. O município vai ter que gravar aquela sessão, publicar nas suas redes e deixar disponível para o cidadão. Então veja que isto é uma forma de incentivar a cidadania também e fazer com que o habitante do município, aquele que paga imposto, que vai ser o custeador, né, dessas ações todas, possa fiscalizar a ação do administrador público. Outra instituição primordial para essa fiscalização é o Ministério Público de Contas de São Paulo, representado pela Procuradora-Geral Letícia Feres. Ela explica que é necessário que o MP esteja sempre em atualização, principalmente com as novas leis, para acompanhar a administração pública e garantir a prestação correta de contas. O Ministério Público de Contas é um ramo especial do Ministério Público brasileiro e que ele atua em todos os processos que tramitam perante os tribunais de contas. Então, o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo atua como órgão agente, ou seja, provocando a Corte de Contas, dando início a processos nos tribunais de contas e também como um órgão interveniente, intervindo em todos os processos que tramitam perante o Tribunal de Contas. Então, diante de qualquer diploma jurídico, novo, antigo, todos os diplomas jurídicos são materiais para o nosso trabalho. Nós sempre analisamos a conformidade da atuação do gestor com a lei antiga ou agora a lei nova. Então, como leis, como a nova lei de licitações, agora nós precisamos nos atualizar, estudar, fazer estudos, já fazemos isso há bastante tempo e agora apreciar todos esses atos que chegam ao nosso conhecimento para analisar se o gestor está atuando de forma adequada com a nova legislação. O ciclo de debates auxilia o trabalho de agentes como a Betânia Ribeiro, secretária municipal da Fazenda de Lagoinha. Estamos aqui hoje, na verdade, para poder aprender, nos atualizarmos também com todas as novas normativas, as regras, perante o Tribunal de Contas e nos reafirmarmos como agente político, reafirmar, na verdade, a nossa responsabilidade como agente político perante todas a responsabilidade e o cumprimento das obrigações do Tribunal de Contas. O encontro contou com a participação de autoridades públicas de todo o estado, como o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Ele compôs a mesa e abriu o evento, reforçando a eficiência da nova lei e agradecendo a interação próxima do TCE com os agentes. Segundo ele, esse suporte faz diferença para a administração pública. É importante quando o tribunal se coloca nessa disposição em dividir com nós aqui, com as prefeituras, com os nossos técnicos, para que a gente possa entender também melhor como que nós podemos responder, quais são os dados. E quando a gente trata da questão de planejamento e o tribunal passa não só um órgão fiscalizador que assim cumpre o seu papel, mas também um órgão que consegue nos ajudar também com as metas, com as diretrizes, não só com a parte legal, mas também com a parte de eficiência que pode-se ter um planejamento. Outras autoridades do estado também marcaram presença, como prefeitos de Jacareí, Monteiro Lobato, Piracaia e Potim, e presidentes das câmaras de cidades como Caçapava, Campos do Jordão, Jambeiro e Mogi das Cruzes. Entre os representantes do Legislativo de São José, compareceram os vereadores Amélia Naomi e Marcão da Academia. Para parlamentar, a parceria de fiscalização entre a Câmara e o Tribunal de Contas do Estado é fundamental. É sempre muito importante. A Câmara Municipal de São José, há anos, recebe o Tribunal de Contas. E primeiro porque é uma assessoria técnica, Então, sempre nos eventos do tribunal, os técnicos que dão parecer nas contas
que avaliam e estudam, né, a cada município ou cada gasto que você tem, eles estão aqui orientando, então é fundamental. E este mês as atenções de toda a comunidade se voltam para a conscientização sobre o transtorno do espectro autista. É a campanha Abril Azul. Um estudo apontou que 1 a cada 36 crianças tem autismo e nos últimos anos tem aumentado o número de diagnósticos de pessoas com o transtorno. Essa realidade reforça a importância da inclusão, mas também expõe um desafio, a necessidade do diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento. Em ambientes com muito ruído, a Carol costuma usar uma proteção nos ouvidos. Esse é um dos incômodos que ela sempre sentiu e nunca entendia por quê. Foi só aos 23 anos de idade que a jovem recebeu o diagnóstico de autismo. Eu nunca gostei de contato físico, então as pessoas me viam como alguém antissocial e até mesmo arrogante. Principalmente no final do ano, que a gente costuma abraçar as pessoas, se despedir, eu sempre preferi estender a mão. Então as pessoas me achavam muito rude por conta disso. Quando eu comecei a trabalhar numa escola como profissional de apoio, auxiliando crianças com deficiência, essas diferenças que eu tinha, né, desde a infância e adolescência passaram a ficar ainda mais fortes, porque eu me reconheci nessas crianças. Entender a condição respondeu muitas dúvidas e trouxe alívio para o sofrimento. Hoje ela sabe que o comportamento atípico faz parte do quadro. Hoje eu sei que eu não era sensível demais, que algumas atitudes minhas não eram frescura e elas fazem parte de algo muito maior do que eu, que é o autismo, mas eu também entendo que ele não me limita. O transtorno do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pela dificuldade de interação social, comunicação e comportamentos com padrões repetitivos. O diagnóstico nem sempre é simples e exige investigação criteriosa. Neste primeiro momento do desenvolvimento da criança, muitos sintomas são parecidos. Então, é muito delicado a gente ser muito afirmativo de isso é autismo ou isso não é autismo. Mas, com certeza, desde muito precocemente, eu consigo identificar se essa criança tem algum desvio do neurodesenvolvimento. O tempo que essa criança leva para sentar, engatinhar, andar, são importantes. Antes disso, o quando essa criança começa a olhar para você, sorrir para você, interagir com a sua comunicação facial, né? Esses são os primeiros sinais. No caso do Henrique, a mãe percebeu logo nos primeiros anos de vida que o filho começou a perder habilidades. Já eram os sinais do autismo. Ele estava iniciando a fala, ele falava 2, 3 palavrinhas e aí ele parou ali, estacionou, não evoluía mais na fala. Ele tinha um olhar de olho no olho e ele perdeu, né? Então, isso a gente chama de autismo regressivo, nem se usa mais tanto esse termo, mas acontece bastante que a criança tem essa primeira infância quase que comum, normal, esperada, e depois ela para ou ela começa a perder essas habilidades que deveria continuar tendo. Levar informação sobre as características do espectro é o principal objetivo da campanha de conscientização Abril Azul, que busca promover a inclusão e o respeito. Criar na comunidade a identificação de que estar dentro do espectro não significa ter deficiência intelectual, porque essa é uma coisa que está muito associada. As pessoas acham que o autista não te entende, que o autista não aprende, e na verdade isso não é a realidade. Exige da sociedade adaptações. A necessidade de ouvir a comunidade e pensar políticas públicas sobre o tema motivou a Câmara Municipal a criar, em 2018, a Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo. O grupo realiza reuniões para discutir as demandas e buscar soluções. A Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo aqui na cidade, eu acho que é a frente parlamentar a maior e a que está há mais tempo, né? Desde 2018 nós estamos aí em reuniões mensais com pais, familiares, entidades, né, os vereadores, o poder público, tanto aqui o municipal como o estadual, frequenta com a gente para a gente elaborar cada vez mais políticas públicas melhores para a pessoa com autismo, né? Eu acho que está tendo está tendo acompanhamento na escola, está tendo algumas atividades esportivas, algumas poucas atividades culturais, porque essas pessoas são muito, muito ligadas à música.
Então, nós tivemos alguns avanços. Um avanço grande que eu acho foi que as mães, teve grande participação das mães. A prefeitura fez uma rede de atendimento autista. Camila, que é fundadora do Ter Amigos, associação criada para levar informação sobre o espectro e promover a troca de experiências entre as famílias, acredita que mesmo com os avanços, muitas dificuldades ainda precisam ser superadas. O autismo ele precisa de uma consulta que requer tempo. E isso ainda é um grande dilema dentro desse esquema de atendimento, convênio, ambulatório, SUS. Eu acho que muitas vezes essas estruturas elas não dispõem de tempo para o profissional. Eu falo para todas as mães do grupo, eu acho que a todo momento, não perca a oportunidade de ensinar sobre autismo para uma pessoa que está do seu lado. Seja na fila da padaria, seja na fila do supermercado, seja na porta da escola do seu filho. Mas você viu uma oportunidade para explicar sobre o autismo, explique. Porque você nunca vai estar perdendo seu tempo, você vai estar ganhando uma pessoa. Vamos para a nossa primeira pausa rapidinha, mas já já a gente volta para te mostrar como foi a sessão realizada na terça-feira. E mais, ainda tem os destaques da sessão solene, que concedeu o título de cidadão joseense ao mestre de karatê Felipe Ferreira dos Santos. Não sai daí. E o Semana Legislativa está de volta e a gente abre esse bloco falando da sessão realizada na terça-feira. Vamos ver como foram os trabalhos em plenário? Lembrando que os vereadores apreciaram uma série de documentos entre indicações, requerimentos e moções, além do debate de temas de interesse público. Durante a 14ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos ao município em diversas frentes, como manutenção pública, podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza urbana, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos para agilizar o atendimento na rede pública de saúde. O Pinga Fogo também foi marcado por temas diversos: fiscalização, inclusão, educação, manutenção pública, saúde e questões partidárias. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, fez um levante histórico sobre o golpe militar de 1964. Segundo a parlamentar, esse período histórico precisa ser amplamente debatido para evitar o retorno de um governo autoritário no nosso país. Amélia também defendeu a realização da Comissão da Verdade pela Câmara de São José. Outro parlamentar, o vereador Marcelo Garcia, criticou uma ação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a qual, segundo o parlamentar, teria associado a imagem de Jesus a um bandido. Marcelo Garcia pediu mais respeito, amor e tolerância para os cristãos. Quem também fez uso da palavra foi o vereador Fernando Petiti, que abordou o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, comemorado no dia 2 de abril. Sobre a data, o parlamentar destacou a importância da inclusão e do diagnóstico precoce e também o trabalho da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, responsável por diversas conquistas. Petiti também elencou exemplos de políticas públicas na área que poderiam ser seguidos por São José. O tema do autismo também esteve presente à fala do vereador Renato Santiago, que pediu mais consciência da população no respeito aos direitos dos autistas. Renato também comentou que deixou o PSDB e irá se filiar à União Brasil. Levantando assuntos políticos, o vereador Dr. José Cláudio relembrou o histórico de trabalho da vereadora Dulce Rita, que deixou o PSDB e se filiou à União Brasil. Ainda segundo José Cláudio, que se manteve no PSDB, o partido tem história em São José e irá trabalhar para ampliar o número de cadeiras na Câmara e também disputar a prefeitura. Já a vereadora Juliana Fraga pediu apoio aos professores contratados pelo município que estariam sem reajuste salarial há 4 anos. Ainda segundo a parlamentar, estes profissionais também tiveram a carga horária de trabalho reduzida, o que impactaria no valor do vale-refeição. Outro vereador a usar o período do Pinga Fogo, Rogério da Acazem, agradeceu pelo tempo que esteve filiado ao MDB e anunciou a filiação ao Progressistas. No tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas exibiu um vídeo em que cobrava ações de revitalização da Praça Padre José Rubens Bonafé, próxima à Igreja São Benedito, na região norte da cidade. Segundo o parlamentar, o local estaria abandonado e com problemas de manutenção. Outro local que merece atenção, destacado por Chagas, é a UPA do Alto da Ponte.
O vereador Lino Bispo, que também usou a tribuna, comentou sobre um encontro de lideranças do Partido Liberal e frisou que o PL terá um papel decisivo nas eleições deste ano. E a saúde e mobilidade foram os temas abordados pela vereadora Dulce Rita. Segundo a parlamentar, a falta de manutenção nas ruas causou problemas no atendimento de um morador que necessitava do SAMU. Dulce também fez alertas sobre o aumento nos casos de dengue na cidade. Outro problema apontado pela vereadora foi a precariedade em parte da frota do transporte público. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E falando agora de homenagens, a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao mestre de karatê Felipe Ferreira dos Santos. Há mais de 30 anos ele forma alunos com base na cultura do respeito e disciplina, sendo referência para o esporte na cidade. Trajetória enaltecida pela honraria concedida pelo vereador Rogério da Cazem. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense ao professor de karatê mestre Felipe Ferreira dos Santos. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa do vereador Rogério da Cazem, que ressaltou a importância do trabalho feito pelo mestre Felipe. O mestre Felipe é um grande mestre de karatê. Ele tem uma história de 44 anos de vida só na arte marcial karatê. E o trabalho dele não fica só dentro dos tatames. Através do karatê ele tem alcançado vidas, várias crianças, jovens. E o karatê que o nosso mestre prega é aquele karatê que transforma vidas, muda as histórias. Nascido em Casa Nova, no estado da Bahia, Felipe se mudou para São José dos Campos aos 24 anos em 1977 e iniciou os treinamentos de karatê 3 anos depois. Em 1988, começou a ensinar a arte marcial e, em 1992, recebeu seu primeiro dan de faixa preta. Durante todos esses anos, muitos jovens receberam ensinamentos do mestre Felipe e alguns deles também se tornaram professores de karatê. O mestre Felipe é uma pessoa excepcional, não só como professor de karatê, mas como indivíduo, como cidadão, como uma pessoa honesta, honrada, é um modelo. Então ele me ensinou karatê, mas me ensinou mais do que isso. E é o que a gente tem buscado todo dia, seguir esse exemplo, seguir esse modelo e ensinar a outros. Sim, a humildade do professor em reconhecer que ele precisa continuar aprendendo e aprendendo para sempre dar uma aula de qualidade para os alunos, isso aí é excelente, né? E eu aprendi com ele isso daí. E até hoje eu busco, sempre estar treinando, sempre estar buscando, procurando e aprendendo para dar algo de qualidade para os alunos. A Adenice é filha do mestre Felipe e, mais do que receber os ensinamentos do karatê em casa, ela acompanhou todos os anos de dedicação do pai à arte marcial e ao ato de ensinar os jovens de todas as idades. A gente sabe da dedicação e do amor dele, que eu já nasci e já vi ele desde pequenininha na arte, né, no karatê, né? E tudo que ele faz com muito carinho. O presidente da Federação Paulista de Karatê e a secretária de Esportes de São José dos Campos também comentaram a trajetória e a importância do trabalho do mestre Felipe para a modalidade na cidade. O mestre Felipe, uma importante pessoa na formação da nossa sociedade joseense através do karatê, que transcende a modalidade, né? Então ele é uma pessoa muito acolhedora, muito atenciosa e agrega muitos valores importantes para as famílias dos alunos com quem ele trabalha. O professor Felipe merece todo esse reconhecimento. Ele milita no karatê há mais de 40 anos. E faz um trabalho espetacular, né? E tanto é que nós, no estado de São Paulo, reconhecemos como federação o trabalho dele prestado aqui em São José dos Campos. E após uma apresentação de jovens alunos no plenário, o mestre Felipe dos Santos recebeu das mãos do vereador Rogério da Cazem o título de cidadão joseense. Muito emocionado, ele definiu em poucas palavras o sentimento de ser reconhecido oficialmente como cidadão de São José dos Campos. Nem consegui falar, de tanta emoção que eu estava, tanta alegria que eu estava, eu não consegui nem falar. Então, para mim, maravilhoso.
E bom, a segurança nas estradas é fundamental e a consciência dos motoristas ajuda muito, viu, nesse quesito. Atenção redobrada nas leis de trânsito e também em tudo que acontece na pista, como um carro parado no acostamento ou então uma situação de emergência que necessita atendimento médico ou equipe de apoio como guincho e mecânico. Para ampliar a segurança desses profissionais, a CCR Nova Dutra lançou a campanha Afaste-se. A ideia é conscientizar motoristas sobre a importância de reduzir a velocidade e mudar de faixa ao avistar um atendimento. A ideia é que a campanha possa servir de incentivo até para a criação de uma lei sobre o tema. Se for pegar a estrada, atenção ao volante. Ter cuidado no trânsito e foco redobrado com o que acontece ao redor é sempre muito importante. Temos que ter muito cuidado mesmo. Do jeito que está a quantidade de veículos nessas estradas aí, se não tiver uma direção defensiva, você dirigir por você e para os outros, é muito perigoso, cara. Na minha direção, eu sou muito solícita com o outro motorista, né? Às vezes aquele trânsito, acaba entrando na sua frente, eu sempre abro um espaço. São José é cortada por uma das principais rodovias do país, a Presidente Dutra. São milhares de veículos todos os dias e, com tanto movimento, acidentes acabam sendo comuns no trecho da nossa cidade e região. Esse dia, sexta-feira mesmo, eu vim do Rio, Barra Mansa ali, quando eu destapei numa curva, na Dutra, um carro quebrado na esquerda. Tive que fazer um malabarismo para poder sair fora do cara. Não teve um freio, diminuiu a velocidade, com certeza, isso é muito importante. Com essas colisões, equipes de resgate fazem atendimentos a pessoas e automóveis diariamente. Para tentar uma proteção maior aos prestadores de serviço, a CCR, concessionária que administra a rodovia, criou o programa Afaste-se. O principal objetivo é fazer com que os motoristas tenham cuidado e mudem de faixa assim que avistarem atendimentos e veículos parados na pista. A CCR startou esse programa por conta dos nossos atendimentos, das nossas ocorrências, da nossa equipe que trabalha 24 horas nas rodovias. Então, durante qualquer atendimento que o usuário perceba que tem alguma viatura, ou seja, uma viatura da própria CCR, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, se ele tiver a possibilidade de mudar de faixa, que ele mude de faixa, que ele vá para a faixa 1 ou mude para outra faixa de rolamento. Se por algum motivo ele não conseguir mudar de faixa, que ele reduza a velocidade. Que ele sinalize ou reduza a velocidade para garantir a segurança das pessoas que estão ali paradas, estacionadas, ou se for em alguma ocorrência, algum incidente, ou até mesmo em algum acidente, que a pessoa reduza a velocidade e, se possível, mude de faixa. O Afaste-se foi inspirado em uma lei dos Estados Unidos que obriga o motorista a mudar de faixa ao observar essas situações. No país norte-americano, a lei foi criada após um paramédico ter sido atropelado em uma rodovia no ano de 1994. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre os demais veículos. O programa reforça a importância disso, mas também alerta para que os motoristas possam ter mais cuidado na própria mudança de pista ao avistarem trechos de acidentes, passagem de carros oficiais e atendimentos feitos pela concessionária. Para isso, avisos são distribuídos em diversos pontos da Dutra. Aqui no Brasil a gente já iniciou essa campanha, já tem outras concessionárias fora do grupo que já também aderiram a essa campanha. E a gente está acreditando que isso aí vai trazer muitos resultados positivos, ou seja, evitando acidentes, evitando que alguém da nossa equipe se fira, se envolva em algum acidente, e que o próprio usuário também não provoque algum acidente. E o motorista deve ficar atento a possíveis sinais ao longo da rodovia que vão indicar que logo ele deve mudar de faixa. Neste momento é fundamental começar a pisar no freio e acionar a alavanca da seta. Quando você sinaliza de forma correta o seu veículo e observa aquela sinalização de forma correta, tá, que está sobre a via, você consegue sim gerar toda uma situação de segurança ao redor do seu raio de risco. As nossas viaturas todas são equipadas com cones de sinalização, dispositivo luminoso de sinalização e uma seta sinalizadora. Então, a qualquer momento que você identificar algum veículo parado sobre faixa de rolamento, sobre acostamento, preste atenção na
na sinalização e nesses veículos nossos a gente dispõe de uma seta sinalizadora que vai estar indicando se a pessoa deve mudar de faixa e seguir pela esquerda ou pela direita. Então são elementos de sinalização que apoiam e ajudam o condutor a se direcionar e a mudar de faixa se for necessário. Em caso de descumprimento da regra na Dutra, o motorista pode ser multado pela Polícia Rodoviária Federal. Nós sempre orientamos o condutor, verificou, há uma luz intermitente, uma sinalização, reduz a velocidade, depois que passar, desenvolve a velocidade da rodovia, sempre obedecendo a sinalização. Em caso de obras, a sinalização, em caso de sinistro de trânsito, a sinalização ela é até temporária, porque a gente utiliza a sinalização das próprias viaturas. Quando nós verificamos que o motorista, numa situação dessa, a PRF em atendimento, a concessionária em atendimento, a PRF estando presente, estando controlando o trânsito, e a pessoa não obedece a esse sinal, não obedece a esse bloqueio policial, do qual ele está fazendo com que todos andem numa velocidade compatível com o local para que não se envolva em ocorrência, e esse não tem um comportamento totalmente diferente, com toda certeza ele poderá ser autuado pela sua conduta nesse momento que for flagrado pela Polícia Rodoviária Federal. A Câmara está sempre atenta às leis e programas voltados para o trânsito. Diversos projetos para a melhoria do tráfego na cidade são elaborados pelo Legislativo e a consciência e respeito no trânsito é sempre um caminho defendido pelos vereadores para ampliar a segurança nas estradas. A gente sempre comunga da ideia que a conscientização é a ação mais forte que se tem, né, com relação à segurança no trânsito. Porque muitos dos acidentes que acontecem é por falta de atenção, é por falta de cuidado, de comprometimento do motorista com a segurança no trânsito. Então, a gente apoia, a gente incentiva ações que venham conscientizar a população de que todos nós somos responsáveis por um trânsito mais seguro. Não só o motorista, mas também o pedestre, o ciclista, enfim, todos somos responsáveis. E você sabia que na declaração de imposto de renda você pode ajudar uma causa social? Isso mesmo, é um imposto solidário. Isso vale para os contribuintes que têm imposto devido e é uma forma de doar parte do valor a ser pago para uma boa causa. Aqui em São José, as doações são para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou Fundo Municipal do Idoso. A Sorri é uma organização que realiza um trabalho de profissionalização para pessoas com deficiência em São José dos Campos desde 1978. Para isso, diversas ações e oficinas são promovidas para a capacitação de novos profissionais. Fazemos atendimento hoje de 165 pessoas com deficiência. Nascemos com o intuito da empregabilidade da pessoa com deficiência, o que a gente mantém hoje, mas hoje também nós trabalhamos como centro-dia, que é acolhendo pessoas com deficiência que não têm uma condição de ser inserida no mercado de trabalho, mas que ela pode ser treinada para gerar uma independência, poder viver com mais independência, viver em sociedade, né, conhecer melhor os seus direitos e deveres também como cidadão. Os trabalhos feitos pela Sorri são custeados pela Prefeitura, por empresas parceiras e por doações que vêm do imposto de renda das pessoas. Inclusive, para os declarantes, essa opção pode ser um tanto quanto desconhecida. Mas, além de incentivar ações sociais, pode abonar parte do imposto de renda no ano seguinte. É uma forma muito fácil e muito prática do contribuinte ajudar as entidades beneficentes da sua cidade. Porque, veja, se ele quiser ajudar a entidade beneficente da cidade dele, que cuida de criança, de idoso, e ele fizer uma doação diretamente para a entidade, ele não vai conseguir abater do imposto de renda. Mas se ele fizer na declaração de imposto de renda, ele consegue abater esse valor e abate o valor de forma integral. O declarante que optar por fazer a doação, na hora de fazer o imposto de renda, deve escolher a opção doar. Em seguida, acessar a aba Fichas da Declaração. Na sequência, doação diretamente na declaração. E depois precisa marcar a opção municipal e selecionar São José dos Campos. Após esse processo, é só escolher qual fundo vai receber 3% do seu imposto, o da criança e do adolescente ou do idoso. A organização que receber verba do Fundo Municipal também tem obrigações,
como apresentar o projeto que deseja desenvolver e no que o dinheiro será utilizado. E aqui na Sorri, 2 projetos já foram colocados em prática com o dinheiro que veio do fundo. O primeiro foi um curso de desenvolvimento profissional e pessoal. E o segundo foi esta padaria inclusiva, que está oferecendo 5 certificados na área da panificação. A padaria ela veio para cursos. Nós fizemos 5 cursos, né, com parceria de qualificação, parceria Senai. Nós vamos ter auxiliar de padeiro, auxiliar de confeiteiro, confeiteiro e confeccionador de biscoito. Nós pedimos para usar o dinheiro do fundo, que é doação de imposto de renda, para execução e a capacitação dos nossos atendidos, com toda a equipe técnica. A padaria em si, a sua construção e a doação dos equipamentos veio de um parceiro privado. A gente conseguiu um parceiro privado que gostou do nosso projeto e fez a doação. Para este ano, a vontade da Sorri é criar uma casa inclusiva. O projeto já foi aprovado e está em fase de captação, esperando por doações. A família hoje, da pessoa com deficiência, ela nos trouxe essa necessidade. E agora a gente tem que unir a comunidade que vai poder doar, as famílias e a instituição. Fazer esse tripé para que esses sonhos, essa autonomia, ela se realize. Para isso, a gente precisa das doações. A Câmara sabe da importância do incentivo, do auxílio a organizações que promovem boas práticas a crianças, adolescentes, idosos e PCDs. Para o Legislativo, incentivar a doação por meio do imposto de renda é sempre uma ação de utilidade pública. Contribui para elas ampliarem as atividades, contribui para elas fazerem as propagandas, contribui para a manutenção, né, do espaço ou até mesmo de atividades que elas propõem. Então, são várias. É sempre muito importante que a gente olhe para a instituição que mais agrada, a instituição que a gente acha interessante, que a gente acompanhe. A gente poder fazer essa doação nessa parte do imposto de renda, fazer essa doação para essas instituições. Se nós temos aqui um grande número de pessoas que querem ajudar e temos a potencialidade no município de pessoas que têm imposto de renda a ser pago pelo governo, vamos dizer assim, né? Por que não, então, destinar para as entidades para se fazer um bom uso desse dinheiro, uma vez que vai atender bem as pessoas? Sem dúvida, é uma forma muito legal e gratificante das pessoas poderem colaborar diretamente e também ter benefício através do seu imposto de renda. Lembrando que o prazo para ajudar uma entidade a partir do imposto solidário é o mesmo da declaração de imposto de renda, ou seja, 31 de maio. E vamos para mais um intervalo. Na volta a gente mostra para você como vai funcionar o projeto aprovado, que vai modernizar e revitalizar o semáforo de São José. Já na Cultura, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Museu da Imagem e Som de São Paulo firmam parceria para projetos na área. A gente volta já. E voltamos com Semana Legislativa. Um projeto aprovado na Câmara quer modernizar e revitalizar todo o sistema de semáforos aqui de São José. Apresentada pelo vereador Marcão da Academia, a matéria tem como proposta contribuir com a fluidez no trânsito, além do foco na segurança, já que a modernização pode evitar falhas e problemas técnicos. O fluxo de trânsito é intenso em São José. Um dos fatores que contribuem para isso é a frota da cidade, que, de acordo com o IBGE, só até 2022 somava quase 500 mil veículos. Por isso, em grandes avenidas, principalmente em horários de pico, é praticamente impossível atravessar um cruzamento, por exemplo, sem a ajuda deles, os semáforos. Hoje o sistema do semáforo no município, a gente tinha muitos cruzamentos que ele era feito de forma isolada. Então tinha um controlador e cada controlador ele tinha uma operação específica para cada cruzamento. A partir do tempo a gente foi evoluindo com algumas tecnologias, a gente chegou a implantar também o sistema do SCATS, que ele é um sistema de tecnologia com adaptação em tempo real. Então o cruzamento ele faz a leitura do semáforo, do volume de veículos que está passando e faz o ajuste para que o verde e o vermelho se opere e garanta sempre o tempo de verde aberto para onde estiver mais sobrecarregado a via. E para continuar contribuindo com a fluidez e a segurança no trânsito, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que propõe revitalização e modernização do sistema semafórico da cidade. Com a proposta, o vereador busca reduzir falhas na sinalização, evitando congestionamentos e acidentes. A cidade é uma cidade tecnológica, uma cidade inteligente, sustentável, né? E ela trabalha muito com inovações.
a gente vem observando que o aumento de fluxo tanto de população como de veículos na nossa cidade, ele vem aumentando. E muitas vezes nós temos vias nos horários de pico que ela acaba se fechando. E a gente veio trazer essa demanda da própria população que traz para a gente no gabinete, de como é que a gente pode trazer uma logística melhor de funcionamento de fluxo de veículos na nossa cidade para que não tenha travamento, né, na mobilidade, como em cidades maiores. E a cidade de São José vem crescendo muito. O texto está alinhado com a instalação de semáforos inteligentes que já acontece na cidade. A aprovação do projeto permite a ampliação do sistema de sinalização para novos trechos de grande movimento, que ficarão mais seguros. Que através do nosso projeto foi para que eles realmente entendessem, buscassem novas formas para melhorar o sistema de fluxo de veículos na nossa cidade. E eles buscaram, acharam interessante, veio conversando, está implantando agora um novo sistema, um sistema que, através lá do CSI, que com toda aquela modernização também que eles têm das filmagens, das câmeras da nossa cidade, eles conseguem identificar os locais de semáforos onde tem maior quantidade de entravamento de veículos no horário de pico. Então, através de lá, eles conseguem, os agentes de mobilidade que estão lá no local, eles conseguem fazer a avaliação e já mudar a questão semafórica. Tempo, onda verde, né, para ter o fluxo. Os semáforos inteligentes já estão presentes em grandes vias, como Bacabal, Juscelino Kubitschek e Engenheiro Francisco José Longo. Desde a instalação, foi registrado impacto positivo na fluidez do trânsito e na segurança para motoristas e pedestres. Se pegar uma via que não tem o semáforo, uma faixa de rolamento ela suporta em torno de 1.800, 1.700 veículos. Se eu pegar uma via que ela é semaforizada, esse número cai para 700. Por quê? Porque ela tem um impacto direto em tempo de aceleração e desaceleração de veículos. Então ela acaba reduzindo. Então se a gente conseguir adaptar isso de forma mais tecnológica, de forma com que garanta uma operação mais otimizada, a gente garante uma fluidez maior para o trânsito e também garante a segurança naquele cruzamento que é mais movimentado. E olha só esse dado, especialistas apontam que o setor de TI no Brasil pode crescer esse ano mais de 10% e superar a média de crescimento até mesmo dos Estados Unidos. Como São José é berço da inovação e do ramo tecnológico, a gente foi apurar todo esse potencial desse setor, que com certeza é um dos propulsores da economia joseense do país. O Gustavo está cada vez mais animado. Há 3 anos, investe no próprio negócio, soluções em tecnologia. A partir daqui, ele cuida e prepara do departamento de TI de diversas empresas. A gente atua com a parte de suporte em TI para empresas, né? Nós englobamos ali toda a parte de assessoria, de negócio, cuidando de equipamento, licenças, trazendo soluções para a empresa também para que o negócio seja melhorado. Hoje é muito comum as empresas precisarem de soluções. Uma empresa que tem um único computador já precisa de uma solução em tecnologia. Então, eu decidi aí desbravar esse mercado por essas oportunidades. A transformação digital impulsionou o crescimento do setor de tecnologia da informação. Hoje, toda empresa precisa de algum sistema ou recurso. As soluções, ela facilita o dia a dia da empresa. Então, a gente trabalha para conseguir trazer essas soluções para os nossos clientes, né? Onde ele consiga avançar com o seu negócio e, obviamente, vir com o crescimento desse mercado que, como eu falei, hoje tem sido um avanço muito rápido. Então, a empresa que não acompanha isso e o profissional também que não acompanha esse crescimento vai acabar ficando para trás. O mercado de TI deve crescer 12% no Brasil em 2024. Segundo o levantamento do Instituto Internacional de Dados, o IDC, a alta deve ser maior do que a esperada para os Estados Unidos, onde a expectativa é de um crescimento de 9%. Essa especialista em recursos humanos explica que um mercado em constante crescimento se torna favorável para quem procura uma oportunidade no setor. Tem estudo que nos próximos 5 anos, algumas áreas, alguns cargos serão mais recrutados ali, procurados pelas empresas, que são especialistas na área de segurança, proteção de dados. A gente vê que como acontece, né, os hackers, algum ataque ali, especialista em análise de dados, que vai proteger os dados, vai ter uma visão analítica, trazer insights, tá, para o negócio,
para poder desenvolver e trazer mais resultado, tanto para o produto quanto para a empresa. Mas para atuar numa área como essa, é preciso estar atento às constantes mudanças do mercado. É necessário que o profissional que queira entrar, crescer nessa área, já tenha em mente que ele vai precisar se dedicar e acompanhar ali o mercado. Mas é algo que ele vai conseguir fazer através de cursos, network, acompanhar todo o mercado mesmo, né? Trazendo também sempre inovação, pensamento crítico. O assunto é debatido com frequência pela Câmara. Para os vereadores, manter o desenvolvimento do setor é importante para a geração de emprego e capacitação profissional na cidade. Preparar a cidade para uma cidade mais tecnológica, uma cidade que realmente abre espaço para que, através da tecnologia, a gente também esteja gerando mais empregos. Portanto, inclusive, a gente votou o orçamento do ano passado, que o governo tem, assim, se comprometido a avançar, no sentido de propor ações para que a gente possa ter mais tecnologia e gere mais emprego nessa área que, com certeza, vamos dizer assim, que é o carro-chefe hoje de um desenvolvimento econômico, é a tecnologia, que as pessoas tenham acesso, tenham preparo e possam usufruir dela. Agora, no tema da cultura, a Fundação Cassiano Ricardo renovou uma parceria com o MIS, o Museu da Imagem e Som de São Paulo, para oferta de várias atividades culturais. São sessões de cinema, oficinas e exposições que vão ampliar o cenário artístico do município. Falando em sessões de cinema, a partir deste mês, o Cine Santana já vai retomar a exibição gratuita de filmes. A fotografia faz parte da família do Peterson. O pai trabalhava em uma fábrica de câmeras fotográficas e ele sempre foi apaixonado pelos cliques. Por isso, quando ficou sabendo da oficina de fotografia realizada pela prefeitura, não pensou duas vezes. Eu sempre era fotógrafo da casa, assim, mas nunca me aprofundei, né, nas técnicas que são necessárias. Existe técnica para isso. Tudo tem técnica, né? Então a fotografia eu imagino que tenha também. Então me interessei pela oficina e estou aqui para aprender e seguir uma profissão, quem sabe aí. A oficina realizada pela Fundação Cultural é possível por causa da renovação de uma parceria do Poder Público com o Museu da Imagem e Som de São Paulo. A partir do projeto .mis, profissionais de todo o estado vêm até a cidade promover oficinas e difundir a cultura audiovisual. Então, para a pessoa ter esse ponto de partida nessa área do audiovisual, que é a área do museu. Então, é fotografia, é stop motion, roteiro. A gente atua nesse segmento que é condizente com a área do museu. O programa é uma importante política pública para divulgar a cultura no município. Além das oficinas, está previsto ao longo do ano diversas atividades, como palestras, exposições e até mesmo a formação de novos gestores para atuarem dentro deste setor. Nós conversamos sobre essa importância destes cursos, não ser somente na área técnica, na área artística, mas também na área de gestão, né? E dialogar com essas leis que estão sendo implementadas, a própria Aldir Blanc ou a Lei Paulo Gustavo. Então tem muita produção cinematográfica sendo realizada agora e que precisa estar circulando também, e o MIS está muito aberto para essas discussões e a gente vem ampliando isso e no campo da gestão e no campo da produção também. O vereador Renato Santiago, presidente da Comissão de Cultura e Esportes da Câmara, enxerga como positivas parcerias realizadas com o governo do estado. Para o parlamentar, o programa do MIS se junta a outras ferramentas, como a Lei de Incentivo Fiscal e a Lei Paulo Gustavo. Sempre estamos fazendo essa interlocução, seja com a Prefeitura, com a Secretaria de Turismo, também com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, onde nós temos várias ações, inclusive uma delas aprovada aqui na Câmara, a Lei de Incentivo Fiscal, né, que fomenta a cultura na nossa cidade, seja ela nos diversos tipos, no audiovisual, no teatro, no cinema. Tivemos agora a Lei Paulo Gustavo, que trouxe mais de 5 milhões de reais para serem investidos aqui na cultura da nossa cidade, 3 milhões e meio para o audiovisual, 1 milhão e meio para as demais atividades. Então a Câmara ela está sempre acompanhando, muito atenta, para que a gente possa fomentar a cultura dentro da nossa cidade. Para os amantes do cinema, considerado a sétima arte, muitas novidades devem surgir também. Através de uma curadoria do MIS,
filmes clássicos e aclamados pela crítica serão apresentados no Cine Santana. Para abrir as programações, o homenageado será Charlie Chaplin, comediante que no século XX revolucionou o modo de fazer cinema mudo e mesmo sem dizer nenhuma palavra, faziam todos dar risadas. As sessões elas serão exibidas a partir do dia 8, sempre às segundas-feiras, em 2 horários, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Mas agora, deixa eu desligar o celular e fazer silêncio, porque o filme ele já vai começar. Então, poder ver Charlie Chaplin aqui nesse cinema é muito legal. A população gosta muito e vem pessoas aqui do entorno de Santana, mas vem pessoas de outros bairros também prestigiar esses filmes, porque vale muito a pena. E você conhece a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo? Pois é, ela está com inscrições abertas para 297 vagas no polo aqui de São José. São 9 cursos de graduação gratuitos em diversas áreas, incluindo bacharelado e licenciatura. Está pensando em se capacitar ou sonha em fazer um curso superior? Tá aí uma ótima oportunidade. A vinda do Luiz Ricardo ao laboratório da universidade é coisa rara. Como aluno do curso de Letras da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, na maior parte do tempo ele estuda em casa. O EAD é uma coisa muito interessante porque você, sendo disciplinado, você consegue conciliar outras atividades que você tem com o estudo. Então, você tem sim, no AVA, né, que é um ambiente virtual de estudo, você consegue fazer as atividades, que são semanais, que valem nota, e depois, uma vez por bimestre, tem uma prova final. Esse já é o segundo curso à distância que ele faz. Recentemente, se formou em matemática. Embora tenha encontrado um certo preconceito com o ensino à distância no começo, o Luiz conta que viu essa rejeição diminuir nos últimos anos. Você tem excelentes cursos que te dão uma base muito boa. Não só eu estudo na Univesp, como minha mulher também está na Univesp, ela está na área de administração, e tem um cunhado que também faz, meio por indicações nossas também, faz a área de computação. Então, a gente percebe que essa resistência inicial que existia para a EAD, ela vai caindo, e a tendência é cair. Porque à medida que você oferece bons cursos e você é disciplinado, você só tem a aprender. Hoje são mais de 1.300.000 alunos matriculados em cursos de graduação e pós-graduação no ensino à distância em todo o Brasil, segundo o censo EAD. Para o gestor do CEF, o Centro de Formação do Educador, a tendência é que esse número cresça cada vez mais. Você vê grandes faculdades hoje tendo muita gente participando de curso EAD. Dá para você citar vários aí que hoje buscou esse caminho que também tem ajudado muita gente. E aqui a procura é grande, tanto as pessoas que já estão formadas, a gente vê professores virem fazer aqui a procura de cursos, como pessoas também que estão iniciando no mercado de trabalho. O crescimento está grande e a gente acredita que a cada vez mais a gente possa ter um número maior de pessoas sendo atendidas aí pela Univesp e outras faculdades também EAD em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil, né, que o crescimento é de todo o território brasileiro. O ensino à distância ainda é, de certa forma, recente. Na década de 90, com a chegada da internet às casas brasileiras, as instituições de ensino encontraram um novo mercado. Em 1996, uma lei federal oficializou a modalidade no país. Mas foi só em 1999 que o Ministério da Educação passou a credenciar instituições de ensino no formato EAD. Hoje, o polo da Univesp em São José tem pouco mais de 800 alunos, e esse número deve aumentar em breve. A universidade está com inscrições abertas para o vestibular 2024. São 297 vagas disponíveis, 135 para o polo CEF, 135 para o polo Parque Tecnológico e 27 para São Francisco Xavier. Todos com duração de 3 a 5 anos para a formação. Oportunidades em áreas como letras, matemática e pedagogia, além de cursos como ciência de dados e engenharia da computação. Lembrando que a prova é em maio, 26 de maio, depois, através do site de informações, vão estar passando os locais das provas que são presenciais, para a pessoa estar participando desse vestibular, mas ela tem um prazo até o dia 8 de abril para estar se inscrevendo, mais uma vez repetindo o site, né, que é vestibular.univesp.br.
A Câmara reconhece no ensino à distância uma oportunidade de expandir os horizontes da educação. Para os vereadores, a modalidade EAD pode alcançar uma parcela maior da população. Em um mundo cada vez mais conectado e diante da crescente oferta de formação superior, os parlamentares veem a necessidade de fiscalização e avaliação criteriosa para garantir a qualidade dos cursos oferecidos. O professor é fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que dar uma balanceada, mesmo nos cursos, para garantir que o professor esteja sempre presente, para tirar dúvida, né? E primeiro, para garantir a qualidade do ensino, isso é fundamental. Para ela garantir a aprendizagem e tudo mais, nós temos que garantir a qualidade. E só reforçando, o prazo de inscrição vai até o dia 8 de abril, próxima segunda-feira. E claro, para quem for aprovado, focar bem na organização e preparação para conseguir fazer todas as disciplinas e manter os estudos em dia. E é isso, pessoal. Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o @TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook. Então segue a gente lá, se inscreva nos nossos canais que tem todos o mesmo endereço. Um bom fim de semana para você, até mais!